boa noite. Boa noite. O maior líder da oposição da Rússia está morto. Alexei Navalny tinha sido preso quando retornou ao país, recuperado de um envenenamento. Ele entra para a lista de críticos de Vladimir Putin que morreram em circunstâncias misteriosas. O governo russo afirma que Navalny perdeu a consciência depois de uma caminhada. E líderes mundiais reagem. O americano Joe Biden responsabiliza publicamente o presidente russo. A Justiça de Nova York multa Donald Trump em mais de 350 milhões de dólares por inflar o patrimônio de forma fraudulenta. No Rio Grande do Norte, a Força-Tarefa encontra pistas dos fugitivos do Presídio Federal. E as buscas recebem reforço na divisa com o Ceará. Nas nossas maiores cidades, ladrões entram em condomínios como se fossem prestadores de serviços ou visitantes. E sintomas da dengue e da Covid confundem os brasileiros em meio ao crescimento dos casos. O Jornal Nacional está começando. O principal opositor de Vladimir Putin morreu na prisão. E em circunstâncias misteriosas, como já aconteceu com críticos do presidente russo. A versão oficial é que Alexei Navalny passou mal depois de uma caminhada. Navalny estava desde dezembro numa prisão de segurança máxima no Círculo Polar Ártico. Estas são as últimas imagens de Alexei Navalny vivo. Ontem, numa audiência judicial, parecia bem-humorado. Até pediu que o juiz fizesse um depósito na conta dele para compensar os prejuízos que estaria tendo a cada decisão do tribunal. A colônia penal onde morreu, apelidada de Lobo Polar, fica no Círculo Polar Ártico, a 2.000 quilômetros de Moscou. Nesta época do ano, as temperaturas têm chegado a 26 graus abaixo de zero. A penitenciária IK-3 foi construída nos anos de 1960, no mesmo lugar onde antes havia um gulag, um campo de trabalhos forçados da União Soviética. O acesso e a comunicação com o mundo exterior são restritos. Segundo grupos de defesa de direitos humanos, ali vivem mais de 1.000 detentos condenados por crimes graves como estupradores, pedófilos e assassinos em série. Todos os dias, às 5 da manhã, os presos são acordados com a canção nacionalista Eu Sou Russo, do compositor preferido de Putin. Na primavera, os presos são expostos a enxames de mosquitos e no inverno são forçados a ficar no pátio coberto de neve por mais de meia hora. Se um deles se mexer, o grupo todo recebe jatos de água gelada. Há celas para punições maiores em que os presos são obrigados a ficar em posição fetal. A cela em que Navalny estava confinado não tinha janela. Os condenados são proibidos de se comunicar uns com os outros e só podem passear numa pequena jaula uma vez por dia durante 90 minutos. Na última mensagem nas redes sociais, publicada anteontem, Alexei Navalny escreveu: acabaram de me dar 15 dias em uma cela de isolamento. Esta é a 4ª punição em menos de 2 meses. Segundo a agência russa TASS, Navalny sentiu-se mal depois de uma caminhada e desmaiou. Ainda segundo a agência, a equipe de socorro tentou reanimá-lo. A TV estatal do país divulgou que ele morreu de embolia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as causas da morte estão sendo apuradas. Numa rede social, a mãe de Navalny disse que o visitou segunda-feira passada e que ele parecia saudável e animado. Quem o conhecia definia Navalny como teimoso, sarcástico e excepcionalmente carismático. Um populista que atraía especialmente os jovens. Alexei Navalny era advogado e tinha 47 anos. Em 2010, estudou por 4 meses na Universidade Americana de Yale, num programa de formação de novos líderes. De volta a Moscou, ficou conhecido por criticar o presidente Vladimir Putin e por denunciar a corrupção em grande escala no país. Em 2017, homens atacaram Navalny na rua e dispararam um spray em seu rosto. Ele quase ficou cego. No ano seguinte, o Ministério Público russo o acusou de corrupção e ele foi condenado e impedido de disputar a eleição presidencial contra Putin. Observadores internacionais classificaram o julgamento como uma farsa.
Em agosto de 2020, durante um voo da Sibéria para Moscou, passou mal e teve que ser internado. O governo alemão negociou com o alto escalão russo, que permitiu a transferência de Navalny para Berlim, onde recebeu tratamento. Alexei Navalny. A então ministra alemã Angela Merkel disse que Navalny foi envenenado com novichok, uma substância tóxica que afeta o sistema nervoso. O veneno teria sido colocado nas roupas debaixo dele por agentes do serviço secreto russo. Mas não houve prova porque alguns documentos desapareceram dos seus registros clínicos. Ele se recuperou e 4 meses depois acabou preso ao desembarcar de volta em Moscou sob várias acusações. Entre elas, a de violar a liberdade condicional na estadia na Alemanha. A justiça russa o sentenciou a 9 anos de prisão. Navalny declarou que nunca teve dúvidas de que deveria voltar. É o meu país e Moscou é a minha cidade, disse ele. Ano passado, o mesmo tribunal o condenou a 19 anos de cárcere por criar e financiar uma organização considerada extremista. Navalny declarou que sabia que ia passar na prisão o resto da vida, a vida dele mesmo ou a vida do regime de Putin. Navalny continuou lutando contra Vladimir Putin até o fim. Poucos dias antes de morrer, começou uma campanha contra a reeleição do presidente russo na votação marcada para o mês que vem. Simpatizantes de Navalny depositaram flores nos monumentos a vítimas de repressão política em Moscou e em São Petersburgo. Em Munique, na Alemanha, numa conferência internacional sobre segurança, a mulher do dissidente russo disse que Putin e seu governo não ficarão impunes. Yulia Navalnaya pediu que a comunidade internacional se una para enfrentar o mal que Putin representa. Putin e seus amigos serão responsabilizados pelo que fizeram com o meu país, com a minha família e com o meu marido. E este dia chegará muito em breve. A notícia da morte de Navalny teve repercussão mundial. Líderes da Europa e dos Estados Unidos culparam o governo da Rússia. O secretário de Estado americano prestou solidariedade à esposa de Alexei Navalny, Yulia. Anthony Blinken disse que a morte dele enfatiza a fraqueza e a podridão no coração do sistema que o presidente russo construiu. O presidente da Ucrânia, em guerra com a Rússia há quase 2 anos, afirmou que é óbvio que Vladimir Putin matou Navalny. Ele foi assassinado, como milhares de outros que são torturados até a morte por causa desse homem, declarou Volodymyr Zelensky. Ao lado dele, o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, afirmou que o líder da oposição russo pagou com a vida pela sua coragem. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que Navalny se sacrificou por seus ideais e que a União Europeia considera o regime russo o único responsável por essa morte trágica. O presidente da França, Emmanuel Macron, escreveu em russo: na Rússia de hoje, os espíritos livres são condenados à morte. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, declarou que a Rússia tem questões sérias a responder sobre as circunstâncias da morte do opositor de Putin. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que a morte de Navalny ainda está sendo investigada. Não há resultado da perícia, mas as conclusões do Ocidente já estão prontas, acrescentou Maria Zakharova. Aqui na Casa Branca, o presidente americano condenou a morte de Alexei Navalny. Joe Biden disse que as autoridades russas vão contar uma história própria, mas que ninguém deve se enganar, pois Vladimir Putin é o responsável. Navalny foi muitas coisas que Putin não é. Ele foi corajoso. Ele era dedicado a construir uma Rússia onde o Estado de Direito existe. Navalny não é o primeiro opositor de Vladimir Putin a morrer em circunstâncias suspeitas. Em outubro de 2006, a jornalista Anna Politkovskaya foi assassinada a tiros. Ela era uma crítica de Putin e investigava denúncias de violações de direitos humanos na Chechênia. Pouco mais de um mês depois, o ex-espião russo Alexander Litvinenko morreu depois de tomar chá envenenado com polônio radioativo. Ele acusava Putin de estar por trás da morte de Politkovskaya. Em 2018, o ex-agente duplo Sergei Skripal e a filha dele foram envenenados na Inglaterra, com a mesma substância que seria usada mais tarde contra Navalny, o novichok.
Os dois sobreviveram, mas uma inglesa que também entrou em contato com o veneno morreu. Em 2022, ano em que a Rússia invadiu a Ucrânia, houve 2 mortes misteriosas de críticos da guerra. O presidente da petroleira Lukoil, Ravil Maganov, caiu da janela do 6º andar de um hospital em Moscou. Um comunicado oficial da empresa disse apenas que ele morreu depois de uma longa doença. Na Índia, Pavel Antov, milionário e político, caiu da sacada de um hotel de luxo no Natal. Em agosto do ano passado, o aliado de Putin, Yevgeny Prigozhin, morreu num acidente aéreo. Meses antes, a relação dos dois enfrentou desavenças. Prigozhin comandava o grupo mercenário Wagner, que atuou ao lado da Rússia na guerra da Ucrânia. Insatisfeito com a falta de recursos, chegou a liderar um motim em junho, que não foi adiante. 2 meses depois, o avião em que viajava da capital para São Petersburgo explodiu no ar. O presidente Lula está na Etiópia, onde vai participar amanhã da cúpula da União Africana. Os enviados especiais Leonardo Monteiro e André Miguel acompanharam esse primeiro dia em Addis Abeba. O presidente desembarcou no fim da noite de ontem em Addis Abeba e foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores etíope. Hoje cedo, o primeiro compromisso foi uma cerimônia em homenagem aos heróis etíopes da Batalha de Adwa, que evitou a colonização italiana em 1896. Em seguida, Lula se reuniu com o primeiro-ministro do país, Abiy Ahmed, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2019 e que agora enfrenta críticas no cenário internacional por perseguição a grupos étnicos dentro do país. O encontro foi a portas fechadas. Segundo o Itamaraty, Lula e Abiy Ahmed discutiram temas como cooperação para o desenvolvimento do comércio e um aprofundamento nos programas de combate à miséria. De acordo com o governo, um dos principais objetivos do presidente Lula nessa viagem é a articulação com países africanos de um apoio para a reforma das organizações internacionais. Desde o ano passado, Lula vem criticando a incapacidade do Conselho de Segurança da ONU de intervir efetivamente nos conflitos mundiais. O tema foi assunto ontem no Egito e deve voltar a ser tratado amanhã na cúpula da União Africana, com a participação de 55 países aqui do continente. Um homem abriu fogo contra um ponto de ônibus hoje no sul de Israel. 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. Um civil que estava armado matou o atirador. Israel informou que está investigando o ataque. A Justiça de Nova York condenou o ex-presidente americano Donald Trump a pagar 350 milhões de dólares por fraude financeira. A procuradora-geral do estado responsável pela investigação declarou que Trump finalmente está sendo responsabilizado. Letícia James tinha pedido ao tribunal que o ex-presidente pagasse uma multa de 370 milhões de dólares. O juiz Arthur Engoron sentenciou quase o valor total e ainda multou 2 dos filhos de Trump, diretores executivos do grupo da família, em 4 milhões de dólares cada um. O juiz também proibiu os 3 de chefiar qualquer empresa em Nova York. O ex-presidente, por 3 anos. Os filhos dele, por 2. Na sentença, o juiz criticou o ex-presidente, Don Jr. e Eric Trump, por se recusarem a admitir erros durante anos. Sua total falta de arrependimento e remorso beira o patológico, escreveu. O ex-presidente foi condenado por inflar ilegalmente o tamanho do patrimônio dele em até 2 bilhões e 200 milhões de dólares. O que foi explicado aqui no tribunal é que, na prática, ao declarar bens com valores maiores, ele conseguiu vantagens como empréstimos com taxas de juros mais baixas ou seguros imobiliários mais baratos. Trump disse que vai recorrer, mas enquanto aguarda o resultado do recurso, ele terá 30 dias para depositar o valor total da multa. Em nota, o ex-presidente disse que a decisão é uma completa e total farsa. No fim de janeiro, em outro processo civil, Trump foi condenado a pagar mais de 83 milhões de dólares por difamar a escritora Elizabeth Jean Carroll. Ele ainda responde a 91 acusações em 4 processos criminais. Trump é acusado de manter documentos secretos do governo americano na casa dele, na Flórida, tentar fraudar o resultado da eleição presidencial de 2020 no estado da Geórgia, conspirar contra os Estados Unidos ao incitar a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 e fraudar pagamentos destinados à compra do silêncio de uma atriz pornô na campanha de 2016. Esse julgamento já tem data marcada, 25 de março. Vai ser a primeira vez que um ex-presidente americano sentará no banco dos réus.
A seguir, ladrões aproveitam falhas de protocolos de segurança para entrar em condomínios. A Força Tarefa encontra pistas dos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. O Ministério da Justiça vai manter até a próxima quarta-feira as regras que aumentaram o nível de segurança nas penitenciárias federais. Nas 5 unidades estão suspensos os banhos de sol, as visitas sociais e de advogados e as atividades de assistência educacional, laboral e religiosa. A Força Tarefa, que procura os 2 fugitivos do Presídio Federal de Mossoró, encontrou pistas importantes. No terceiro dia de buscas, os policiais encontraram pegadas que seriam dos fugitivos e peças de roupa usadas e furtadas por eles na fuga do Presídio Federal de Mossoró. Esta camisa, igual à usada pelos detentos, estava pendurada em um galho, no meio da mata. A coxa tinha sido furtada de uma casa a 10 quilômetros da penitenciária na noite de quarta-feira, mesmo dia da fuga de Rogério da Silva Mendonça e Demisson Cabral Nascimento, bandidos ligados à facção criminosa Comando Vermelho. A mata, né? A mata era minha. A camisa não. O PF, de madrugada aqui me mostrava. Você confirmava, eu confirmei que sim, que com toda certeza é minha. Hoje a Força Tarefa ganhou o reforço de agentes da elite da Polícia Federal. Agora são mais de 300 agentes de segurança procurando pelos 2 fugitivos na região. No perímetro próximo ao presídio, na zona rural de Mossoró, há várias barreiras policiais. As autoridades acreditam que os fugitivos ainda estão por aqui, em algum lugar da área de mata e num raio de no máximo 15 quilômetros da Penitenciária Federal de Mossoró, e querem evitar que eles escapem da região. Policiais civis e militares de 4 estados dão apoio à operação. O trabalho da perícia continua no Presídio Federal de Mossoró. Uma foto mostra o buraco da luminária na parede de uma das celas por onde eles escaparam. As marcas do lado esquerdo indicam que os fugitivos abriram ainda mais o buraco. Os investigadores acreditam que a obra na prisão de Mossoró tenha contribuído para as falhas nos protocolos. O corregedor do Presídio Federal de Mossoró, Walter Nunes da Silva Júnior, disse outros fatores que também podem ter facilitado a ação dos bandidos. A cerca elétrica não estava funcionando, não tinha essa funcionalidade, o que também não é aceitável para uma unidade de segurança máxima. E as câmeras, elas estavam sendo substituídas. De acordo com os peritos, uma outra câmera que estaria situada numa outra área externa, essa câmera não estaria funcionando. A cela, ela tem que ser revistada diariamente. Se essas celas tivessem sido inspecionadas diariamente, nós não estaríamos aqui tratando desse assunto. Com certeza, sem dúvida nenhuma, houve falha de procedimento. Eles tiveram acesso ao alicate, mas depois que saíram da unidade prisional e pelo itinerário deles, eles sabiam muito bem onde ir e o que encontrariam. Deixa eu fazer uma correção sobre as medidas de segurança nos presídios federais. Eu disse há pouco que as visitas de advogados estavam proibidas. Não é verdade. As visitas de advogados estão liberadas para os presos. O que não pode haver é o banho de sol. Um erro meu aqui, desculpem. As buscas desses fugitivos vão ter um reforço numa base que foi montada no estado do Ceará. O avião da Polícia Federal, com o reforço enviado de Brasília pelo Ministério da Justiça, pousou em Aracati, no Ceará, por volta do meio-dia. Este é o aeroporto mais próximo de Mossoró. Os 18 integrantes do Comando de Operações Táticas da Unidade de Elite da Polícia Federal e os 7 policiais do Grupo de Resposta Rápida da Polícia Rodoviária Federal embarcaram em viaturas com destino às áreas de busca dos 2 fugitivos. O Rio Grande do Norte faz divisa com a Paraíba e com o Ceará. As rodovias federais de acesso a esses estados estão com barreiras e com policiamento reforçado. Aqui, por exemplo, o contingente está contando com policiais do Piauí e de outras regiões do próprio Ceará. Motoristas e veículos estão sendo revistados. Interessante que dá segurança para a gente na estrada e deixa mais confiante a nossa viagem, né? Muito correto a atitude de mandar mais policiais para cá para fazer a segurança das rodovias e tentar capturar eles todos. Hoje o secretário de Segurança do Ceará disse que também está atuando em conjunto com as forças de segurança do Rio Grande do Norte e da Polícia Federal. Devemos estar entre o efetivo de 100 a 150 homens da Polícia Militar, que já seria um efetivo ordinário, mas a gente incrementou esse efetivo para atuar nas divisas e está havendo essa troca constante de informação para que a gente consiga evitar que, caso esses presos venham a entrar no estado do Ceará, a gente fazer a recaptura e devolver para o sistema penitenciário federal. Falhas nos protocolos de segurança são a ajuda mais preciosa para qualquer ato criminoso. Isso vale tanto para uma penitenciária quanto para um condomínio residencial.
Dois homens vestidos com o uniforme de uma companhia de energia se aproximam deste prédio em São Paulo e tocam o interfone. Dizem que vão fazer um serviço e pedem para entrar. O porteiro desconfia e não abre o portão. A dupla desiste. Numa outra região da cidade, um jovem casal tenta passar pela portaria. Os dois insistem, mas também são barrados. Aqui, o casal de adolescentes desce de um carro. Eles dizem que são parentes de um morador. O porteiro não libera a entrada sem confirmação. A dupla ainda insiste por 2 minutos e vai embora. Nesse outro vídeo, um homem usando kippá, uma peça do vestuário judeu que cobre a cabeça, tenta convencer o funcionário do condomínio que é amigo de pessoas que moram no prédio. Fala rápido, simulando um sotaque para confundir a portaria. Não dá certo e ele vai embora. Cenas como essas, registradas quase diariamente por câmeras de segurança, mostram como agem as quadrilhas que invadem condomínios. Em geral, esses bandidos não são violentos. Eles se passam por moradores, prestadores de serviço, entregadores ou visitantes para enganar o funcionário do prédio e conseguir entrar. Depois de passar pela portaria, os criminosos evitam chamar a atenção. Eles preferem circular por onde o fluxo de pessoas e a vigilância costumam ser menores. Os ladrões raramente sabem com antecedência qual apartamento vão invadir. Para escolher o alvo, eles batem de porta em porta e arrombam o que estiver vazio. Ele se disfarça e de várias situações que são parecidas com o que acontece no dia a dia de um condomínio. Ele se disfarça de um prestador de serviço, ele se disfarça de um entregador de uma encomenda maior, ele se disfarça de próprio morador. Então, se aquele condomínio tem muitas crianças, alunos de escola, ele pode chegar até com roupa de escola, com uma mochila, falando no celular. Esta mulher conseguiu entrar num prédio. Repare que ela chega apenas com o celular na mão. Meia hora depois, volta para liberar a entrada do comparsa. Eles ficam 45 minutos no prédio. Quando reaparecem, carregam uma bolsa e uma mochila. Agradecem o porteiro e saem com joias, relógios e dinheiro que, segundo a polícia, pegaram de um apartamento. O especialista em segurança, Ren Gilad, diz que os bandidos se aproveitam das fragilidades dos condomínios para praticar o crime e explica o que é preciso fazer para se proteger. O condomínio ele tem que se dividir em adequações físicas, que são os portões, reclusa, onde que está a guarita para ter a boa visibilidade, por exemplo, o acesso para dentro dela. Segundo, as adequações tecnológicas, o controle de acesso. O condomínio também pode tomar algumas medidas preventivas, quem ele contrata para trabalhar na casa dele, quem são as pessoas que vêm prestar serviço na casa dele, e até aquelas coisas básicas de quando você compra alguma coisa pelo e-commerce, de depois rasgar o que você comprou, né, etiqueta, faturas de cartão de crédito. Quanto menos informações a nosso respeito, também melhor. O delegado Fábio Pinheiro Lopes, diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de São Paulo, defende penas mais duras para punir esse tipo de crime. Isso tem que ser uma coisa urgente, porque se você for ver hoje no rol dos crimes de furto, um furto praticado com caixa eletrônico, um furto mediante meios digitais, até um furto de um animal tem uma pena mais grave do que um furto simples. A seguir, a nova rodada de testes da vacina contra a dengue. E as semelhanças e diferenças dos sintomas dela e da Covid. Começou hoje no Rio um estudo inédito sobre a vacina da dengue em adultos. Pauliane foi convidada para participar como voluntária de uma pesquisa sobre a vacina contra a dengue e acabou sendo a primeira moradora do estado do Rio a receber o imunizante na rede pública. Eu estou me sentindo muito privilegiada e para mim é uma gratificação enorme, porque aqui tem muito foco de dengue, muito mesmo, e essa vacina chegou num momento muito bom para a gente aqui. Pauliane faz parte do grupo de 20 mil moradores de Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio, que foram escolhidos para testes. Todos têm idade entre 18 e 40 anos e vivem numa região onde a incidência da doença é alta. A vacina Qdenga, importada de um laboratório japonês, tem eficácia de 80% em crianças, índice considerado muito bom pelos especialistas. Em adultos não há estudos conclusivos. O objetivo da pesquisa é justamente apurar o percentual de eficácia da vacina nesse segmento da população. A Qdenga também é a vacina adotada pelo Ministério da Saúde para imunizar crianças e adolescentes.
A pesquisa vai durar 2 anos, com resultados parciais a cada 6 meses. Os cientistas do Ministério da Saúde, da Fiocruz e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio vão avaliar casos de internações, mortes e comparar o comportamento do vírus entre os vacinados e não vacinados. Especificamente aqui em Guaratiba, nós temos uma atenção primária muito forte, nós temos todos os prontuários eletrônicos que permite com que a gente tenha um acompanhamento mais fiel do que está acontecendo. Então, se essa pessoa vacinada vai à unidade de saúde por algum motivo, por uma febre, nós conseguimos identificar rapidamente. É o primeiro país que faz isso e os dados que vão ser gerados aqui serão importantes também para a tomada de decisão de outros países. Sintomas comuns entre a Covid e a dengue estão confundindo muitos pacientes que buscam atendimento. Os sintomas do Paulo começaram há 4 dias. Hoje, o mal-estar aumentou e veio a febre. Eu não sei o que é, se é Covid ou se é dengue, né? Tem que ver o que é. Depois do teste vai saber. Dengue e Covid podem apresentar alguns sintomas semelhantes: febre, dor de cabeça, mal-estar geral. Queixas que confundem pacientes que procuram atendimento. Por isso, profissionais de saúde recomendam também a realização de testes específicos para cada doença. Se a febre é um sintoma incomum, na dengue ela tende a ser mais alta. Na dengue também podem aparecer dores fortes nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos. Vômito persistente, além de manchas vermelhas no corpo. Já na Covid é comum a perda de olfato e do paladar, calafrios, diarreia e sintomas que afetam o sistema respiratório, como tosse, dor de garganta ou coriza, além de pneumonia. Ellen fez o que os especialistas recomendam. Tive uma febre muito forte. Eu tinha dúvida se era dengue ou era Covid. E aí, você fez o teste? E deu dengue, do sangue, um exame de sangue. O médico Lucas Albanaz reforça a importância do teste, mas diz que o exame clínico precisa ser feito sempre. Esse teste nem sempre ele pode ser positivo, ele pode ser um teste falso negativo também. Algumas vezes esse paciente ele está com aquela doença, mas o teste ele pode vir negativo, não excluindo a presença da doença. Por isso a importância de uma avaliação médica, uma avaliação especializada para que a gente realmente possa diagnosticar. O diagnóstico ele não é simplesmente ir lá fazer um teste, ele tem que ter toda uma história clínica, um exame físico, até para que a gente possa triar esses pacientes com uma gravidade. Em todo o Brasil, desde o início do ano, os casos confirmados ou prováveis de dengue passam de 550 mil. 94 mortes foram confirmadas, 381 estão em investigação. Já os casos de Covid superam os 160 mil, com 963 mortes confirmadas. No caso da dengue, as regiões com maior incidência de casos confirmados são Centro-Oeste e Sudeste. Os casos de Covid preocupam mais no Norte e Centro-Oeste. Dados da Fiocruz apontam que a Covid é disparada a principal síndrome gripal desse ano. 66% dos casos de síndrome respiratória aguda grave são Covid. E que o aumento pode estar relacionado às aglomerações de carnaval. E reforça a necessidade de cuidados tanto para a dengue quanto para a Covid. O isolamento, ele vai até ajudar a gente a se recuperar mais rápido, mas também diminui o risco de passar para outras pessoas, Ficar em casa, fazer o repouso e o uso de boas máscaras se tiver que sair, Para a dengue, isso já não vai fazer tanta diferença, porque é o mosquito que vai fazer esse meio de campo aí entre uma pessoa passar para outra. E aí, o repelente passa a ser uma arma extremamente importante, Porque ela vai justamente evitar essa exposição aos mosquitos. Vamos ver como fica o tempo esse fim de semana em todo o país? Boa noite, Jaqueline. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite para você também. Amanhã tem alerta de temporal, acompanhado de fortes ventos, raios e granizo para Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Em Vitória, Salvador e Belo Horizonte, pode chover de 30 a 40 milímetros. Para um dia, é muita chuva, com máximas de 29, 34 e 26 graus. O ciclone subtropical, que é uma baixa pressão com muito mais potência, está a 200 quilômetros de distância do continente. A tendência é que esse sistema se intensifique, alcançando a categoria de tempestade subtropical. E se isso acontecer, a Marinha do Brasil dará o nome de tempestade Acará, que em tupi significa uma espécie de peixe. A velocidade dos ventos deverá aumentar para 75 quilômetros por hora em alto mar e, mesmo distante da costa, vai canalizar umidade, reforçando os temporais. O desenvolvimento desse ciclone depende muito da elevação da temperatura do Oceano Atlântico,
que nesse momento está 3 graus acima da média. Rio de Janeiro e São Paulo estão fora do aviso de tempestade. A chuva deve ser isolada e a mesma previsão para a região sul, centro-oeste, nordeste e quase todo o norte. O tempo fica firme da divisa do Amazonas com Roraima até o Pará. As temperaturas mais altas previstas para amanhã: Cuiabá, Boa Vista com 36, Maceió com 34, Campo Grande 33. Em Fortaleza, em Belém, no Rio, 30 graus, Porto Alegre 29 e São Paulo 27. No domingo e na semana que vem, as temperaturas não mudam muito. No norte, centro-oeste e nordeste, as máximas ficam entre 32 e 36 graus. Em parte do sul e do sudeste, de 26 a 30. Nos próximos dias, a chuva em maior quantidade deve atingir ainda Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Vai ganhar força do interior de Pernambuco até o Tocantins, ali no norte do Rio Grande do Sul e também divisa com Santa Catarina. Renata, Bonner, bom fim de semana. Para você também. A seguir, uma nova modalidade de financiamento estudantil. E um setor da economia que completou 6 anos seguidos contratando mais trabalhadores. O Ministério da Educação lançou uma modalidade nova do programa de financiamento estudantil. O FIES Social vai começar a valer no segundo semestre. O estudante com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e inscrito no cadastro único vai poder ter 100% de financiamento da mensalidade numa faculdade particular. Pelo menos metade das vagas de cada processo seletivo do FIES vai ser reservada para essa modalidade nova. Com isso, o MEC planeja beneficiar mais de 100 mil estudantes já este ano. No ano passado, a taxa de desemprego diminuiu em 25 estados e no Distrito Federal. As maiores quedas foram no Acre, no Maranhão e no Rio de Janeiro. Roraima foi o único estado com aumento. E segundo o IBGE, Pernambuco, Bahia e Amapá tiveram as maiores taxas de desemprego em 2023. No setor da construção civil, o número de trabalhadores cresceu pelo 6º ano seguido. Essa obra de um viaduto sobre a Via Dutra, na chegada a São Paulo, deu o primeiro emprego com carteira assinada ao seu José. É bem mais seguro, bem mais garantido, né? O Estevão acabou de ser contratado com salário maior, plano de saúde e chance de crescer na empresa. Eu tô aqui para desenvolver um futuro, não para coisa de momento. Hoje eu sou um engenheiro de implantação. Futuramente eu pretendo ser um gerente. As obras dessa concessionária geram 46 mil empregos diretos e indiretos em 11 estradas. Hoje nós temos contratado dentro do nosso portfólio mais de 28 bilhões de reais de investimentos. E esse número ele pode sim aumentar. Um aquecimento da economia pode gerar um aumento na circulação de veículos, que pode gerar uma necessidade de ampliação de capacidade nas rodovias atuais, e isso vai gerar novos investimentos. Mais do que melhorar uma estrada, uma obra assim ajuda a aquecer a economia. O setor da construção civil precisa de muita mão de obra, e isso aumenta a massa salarial das famílias, especialmente as de baixa renda, além de criar demanda para outras indústrias, a do aço, a do cimento, por exemplo. Nas estradas e nos canteiros de obras dos prédios, o número de trabalhadores empregados no setor aumenta desde maio de 2020. Mas o crescimento veio depois de uma queda que durou mais de 5 anos. Atualmente, a construção civil emprega 2,5 milhões de pessoas, o mesmo patamar de 2015, como explica o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Renato Correia. Houve um vale de 2015 até 2023, né? E o que diferencia esses 8 anos de distância de um para o outro é que a produtividade também mudou. Então, muito provavelmente, nós estamos produzindo mais com menos empregados. O crescimento do número de vagas foi menor nos últimos anos. Foram 245 mil a mais em 2021 e 158 mil no ano passado. Mas o economista Matheus Ferreira acredita que o momento é bom para o setor acelerar as contratações. O mercado imobiliário popular, a gente espera que haja uma recuperação do segmento propiciada por aumento dos investimentos em habitação social do governo federal. E outro pilar que deve propiciar crescimento da construção é o aumento dos investimentos em infraestrutura, principalmente privados, que devem continuar se beneficiando de mudanças regulatórias ocorridas desde 2016, como o marco legal do saneamento. O Globo Repórter de hoje celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil. O legado deixado em terras brasileiras por quem decidiu recomeçar a vida aqui. Da saída
saída do Porto de Gênova ao recomeço em terras desconhecidas. Eles entravam diretamente por essa porta, que é a porta da terceira classe. Que ajudaram a construir São Paulo. Para onde a gente olhar, tem a presença dos imigrantes italianos. Negócios de família, uma tradição italiana. Depois do trabalho, a hora da diversão. 110 anos atrás, surgiu a banda Santa Cecília de Nova Pádua, uma cidadezinha aqui na Serra Gaúcha. O que conta a mulher que nasceu num navio a caminho do Brasil? Ganhei ouro como quem viu corrente, pulseira. É hoje, no Globo Repórter. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.